O Centro Esportivo Alagoano encara o Clube de Regatas Brasil, partida válida pela quarta rodada do Campeonato Alagoano, e tudo sobre o Clássico das Multidões você acompanha aqui no vídeo de hoje. Tá no ar mais um pré-jogo, então solta a vinheta e vamos pro vídeo. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje, aquele pré-jogo que vocês já conhecem, mas a gente vai colocar uma pitadinha, né, nesse debate aí. Será que o clássico tá mais equilibrado do que em anos anteriores? A gente vai fazer esse X1 peça por peça, levando em consideração como está o momento das duas equipes, tá? Então a gente vai fazer essa análise aqui no vídeo de hoje. Obviamente que a gente vai trazer prováveis escalações, né? Eu vou dar a minha opinião do que eu acho que seria o correto, né, para a partida contra o CRB, logística para o jogo de segurança, onde você pode assistir essa partida, né? Então tudo vai estar aqui no vídeo de hoje, tranquilo. Mas antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é sempre muito importante para você que tá aí do outro lado da CSA ou da CRB no primeiro Clássico das Multidões no Campeonato Alagoano. Deixa aqui nos comentários qual a sua equipe ideal, né? Qual o seu time ideal, e me diz o que é que você achou desse X1 aí entre os elencos, tá? Pelo menos entre os titulares, né? Os 11 titulares de cada equipe. Tranquilo, agora vamos embora para o vídeo. E vamos lá, primeiramente com o esquema de segurança, tá? PM e MPAL definem esquema de segurança para CSA e CRB, tá? O clássico ocorre, né, amanhã, dia 25 de janeiro de 2025, tá? Acesso e horários. O portão 12 terá acesso exclusivo pela parte de trás do estádio Rei Pelé. Bloqueios serão instalados em todos os setores ao redor do estádio. Os portões serão abertos às 13h30 para a entrada de torcedores, materiais e organizadores. Ambulantes terão entrada exclusiva pelo Memorial Rainha Marta, localizado em frente ao posto Milênio. Regra para menores de idade. Crianças menores de 2 anos não poderão entrar no estádio. De 2 a 14 anos será exigida a presença de um responsável à apresentação de uma autorização legal. Jovens entre 14 e 17 anos deverão apresentar documento de identificação para entrar. Itens proibidos: capacetes, guarda-chuvas e garrafas plásticas ou de vidro, sinalizadores, lasers, papel higiênico, isqueiros, armas de fogo e animais de estimação. Torcida organizada e materiais. A torcida do CRB terá apenas bandeiras com bambu permitidas dentro do estádio. A torcida do CSA terá restrições quanto à entrada de materiais e não poderá usar faixas com bambu. A entrada da torcida do CSA será realizada a partir das 13h30. A entrada de materiais será permitida somente entre 13h30 e 15 horas. Estrutura e reforço de segurança. O Corpo de Bombeiros disponibilizará 3 viaturas para o evento, com um plano de segurança detalhado e medidas específicas para os torcedores e organizadores. A expectativa é de que o Clássico das Multidões seja um evento seguro e tranquilo, tá? É preciso que a gente fale isso e às vezes fale o óbvio, mas a gente sabe como é a rivalidade CSA e CRB aqui no estado de Alagoas. Então, para a segurança de vocês, eu destinei aí esse início de vídeo para explicar como é que vai ser esse esquema de segurança. O que é que eu recomendo para você que está do outro lado? Que caso você vá e a torcida do CSA vai em grande número, tá? Com os ingressos que lhe disponibilizaram, da última vez que eu olhei, tava faltando 100 ingressos só, né? Coisa de 1.800 aí ingressos foram disponibilizados. E o CSA tá aí com expectativa de lotar a parte visitante. Então, chegue cedo para evitar tumultos, né? E a saída da torcida do CSA vai ser 30 minutos após a torcida do CRB, né? É preciso que se faça essas coisas para evitar qualquer tipo de confusão, tá? Vamos trazer logo onde vocês vão poder assistir, né? E você pode acompanhar primeiramente na TV Pajuçara, né? A TV Pajuçara transmite os jogos no dia de sábado e aí você consegue assistir o jogo tranquilamente pelo
YouTube, caso você queira, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para facilitar que você consiga achar esse link depois para assistir o jogo. Meu povo, falando agora dos times, tá? Vamos primeiro falar do Clube de Regatas Brasil, né? O adversário ainda é um time muito cru, ainda é um time em formação e que muitas vezes transparece algumas situações. Por exemplo, vejo uma insegurança muito grande no sistema defensivo, com exceção do goleiro Matheus Albino. Né? O Matheus Albino, eu acho que a única coisa que ele tem de ruim é o empresário que não consegue tirar ele do CRB. Brincadeiras à parte, né? Mas é um goleiro que vem num bom momento. E obviamente que eu tô fazendo aqui a análise sem clubismo nenhum, tá? Para que você tenha toda a informação, opinião e análise totalmente isenta. E aí você pode, obviamente, concordar ou não com a minha análise tranquilamente, tá? Mas eu vejo uma insegurança muito grande aqui no sistema defensivo do CRB. E no jogo passado, né, que foi contra o Vitória, foi um jogo em que se lateralizou demais o jogo. Obviamente que enfrentou um Vitória, time de Série A, então você leva algumas coisas em consideração, mas essa peça, as duas peças mais lúcidas do comando de ataque foi obviamente o Anselmo Ramon, que quando sai da área realmente gera muito jogo, é um perigo, essa troca de posição dele com o GG pode ser problema para o CSA no jogo, né? Então tem que ficar de olho, porque quando ele sai da área, ele praticamente atua como camisa 10, né? E tem qualidade para isso. Então, são dois jogadores que são realmente o ponto alto dessa equipe do CRB, na minha visão. Aqui, quando a gente coloca, e já eu vou fazer o X1, tá? Ver se realmente existe esse equilíbrio na prática mesmo ou não. Mas eu vejo alguns pontos que ainda não despertaram, né? Eu não vejo um Eric Varão muito bem, eu não vejo essa dupla de zaga aqui. Talvez o melhor seja o Ian Souto, mas com certeza o Juan ainda não... O Juan, que é ex-CSA, inclusive, não passa tanta confiança assim, né? E o David da Hora fez uma boa partida contra o CSE, mas quando foi contra o Vitória, praticamente sumiu da partida. Então, essa é a análise que eu faço da equipe do CRB, que deve vir com Matheus Albino, Matheus Ribeiro na lateral direita, Miranda, Ian Souto e Juan, esse sistema defensivo. Eric Varão, Natan Melo, GG, David da Hora, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Tá? Assim como o CSA, o CRB também fez um mistério muito grande aí na sua escalação. Eu peguei a escalação do último jogo, não acredito que terão grandes mudanças assim, não. Se o Humberto Lousa quiser ousar, Paulo, talvez ele coloque um GG ali no lugar do Varão e aí você vai com o Rafinha. Talvez, não vejo o Rafinha de extremo no lugar do David da Hora. Não sei, tem que ver como é que vai estar a questão ali do Danielzinho. Mas essa é a minha geralzona aí em cima da equipe do CRB. É isso que eu espero, mas eu espero um clássico sempre muito disputado, tá? No caso do CSA, tem duas questões aqui que eu tenho que falar com vocês. Essa é a escalação que vinha sendo utilizada, né? Aqui no lugar do Thiago Marques é o Igor Bahia, tá? O Igor Bahia hoje é o titular. O CSA vinha utilizando um 4-3-3, que era Georgime, Cedric, Wanderson, Betão e Enzo. Ainda não se tem total confirmação de que o Roberto esteja pronto para iniciar a partida, né? Foi feito todo um processo para que ele voltasse como titular. Ele e o Islam, a gente inclusive fez vídeo sobre isso, né? Mas ainda há essa dúvida, e como o CSA fechou todos os treinos, né, não tem como a gente saber o que é que o Igor vai utilizar. Se ele vai repetir a escalação contra o Confiança ou se ele vai voltar ao 4-3-3 e aí você voltaria com o Gustavinho, pelo menos eu acredito que ele faria isso. Mas ele vinha utilizando, antes da partida contra o Confiança, esse time, né, com Nicola, Buga e Brian no meio, Gustavinho, Guilherme Cachoeira e Igor Bahia. Tiveram duas mudanças, né, e no meio, ao invés de você ter o Gustavinho, você tinha Álvaro e no meio ele colocou o Vander. E foi com esse time. Paulo, você acha que ele deveria ir com esse time? Não. Eu acho que foi um time que mostrou muita inconsistência defensiva, que você entende um time mais criativo, mais ofensivo. Contra um Confiança, um adversário da mesma divisão, né? Estreia da Copa do Nordeste. Então o CSA foi realmente com algo novo para surpreender. Eu acho que dá para você ir com esse 4-4-2
dá se você tira o Vander e coloca o Buga. Agora, o Álvaro não é um jogador que aguenta os 90 minutos ainda, tá? Enquanto ele teve perna, ele jogou muito bem, mas depois ele cansou, e quando ele cansou, você via que nem ele estava conseguindo render muito ofensivamente, e defensivamente ele também não estava conseguindo ali acompanhar, ajudar nesse momento defensivo, né? Então, muita coisa acabava caindo ali. Cedric. Então, eu não sei se dá para ir com Brian e Álvaro também de primeira, tá? Eu voltaria no 4-3-3 mesmo, ou no máximo eu iria com Nicola, Buga, e aí você deixa o Nicola e o Buga realmente mais preocupados com isso mesmo, com conter, né, com segurar nessa parte defensiva, e aí você deixa Brian e Álvaro com essa criação. Agora, na transição defensiva, você vai precisar deles dois para ajudar, né, para recompor o time, senão vai ficar um buraco danado. Você vai ter extremos como o Léo Pereira aí tendo muito espaço para jogar, e aí vai ficar no 1 contra 1 contra Enzo ou Cedric, e aí eu acho que vai dar ruim. Então vai precisar de um comprometimento tático do CSA muito maior do que teve nos anos anteriores. Mas vamos fazer o X1 aqui com o time do CRB. Eu vou colocar essa escalação que jogou contra o Confiança, tá? Georgemi ou Matheus Albino? Georgemi tá fazendo um belo início de campeonato, fazendo defesas importantes, né? O início de temporada, melhor dizendo. Mas o Matheus Albino, como eu disse, eu acho que hoje ele é um dos melhores goleiros do Nordeste, né? Até espanta, agora sem brincadeira nenhuma, espanta ele ainda não ter recebido nenhuma proposta. Ele continuar no CRB, às vezes o clube consegue segurar, mas espanta não ter aparecido nada ainda. E eu não falo isso nem como azulino, eu falo isso pelo que eu enxergo, né? Um goleiro que já vinha sendo muito importante na Série B, e agora segue muito bem, nem parece que tava de férias, né? Lateral direito, Cedric ou Matheus Ribeiro? Eu acho que o Cedric foi mais constante, inclusive fez mais jogos, então por mais que a gente tenha aí algumas ressalvas com o Cedric. Dupla de zaga, o Anderson ou Miranda? Eu iria de o Anderson. E de Betão também. A dupla de zaga do CSA hoje, a gente tem que levar em consideração que só levou um gol, um erro individual do Enzo. Eu coloco hoje o sistema defensivo do CSA, por mais que a gente tenha ressalvas, hoje eu acho que ele tá à frente aí, até pelo tempo de trabalho, né? Começou a jogar no dia 4, então é até normal que o sistema defensivo do CSA esteja melhor do que o sistema defensivo do Clube de Regatas Brasil, que inclusive eu acredito que Ian Souto e Miranda, com a volta do Segovia e com o alemão se recuperando, eles não continuariam no time titular. Enzo ou Juan, eu acho que ele fez uma partida insegura no jogo passado, e eu tenho ressalvas se ele aguentaria psicologicamente jogar o clássico. Por isso que eu falo, entre ele ou o Roberto, eu iria de Roberto, né, se ele tivesse com condições. Mas como aqui a gente tá levando em consideração que a gente não sabe, né, se o CSA vai com o Roberto, e o Enzo jogou a última partida, aqui sinceramente eu acho que tem jogo. Vou de Enzo pelas primeiras partidas que ele fez. Ele substituiu o Roberto, substituiu bem, vem mal, né? Tem essa ressalva aí no lado psicológico, né? Se ele vai aguentar o clássico. Ele não soube lidar bem com o erro, e é até normal para um jogador da idade dele, tá? Eu acho que ele vai ser sim muito importante. Então eu vou dar esse voto de confiança para o Enzo, dele manter as boas atuações que ele vinha tendo, tá? No meio, Nathan Melo ou Nicola, Gustavo Nicola, tá? É o capitão do CSA, o ponto alto aí, um dos pontos altos, né, nesse meio de campo. Vander ou Eric Varão? É uma briga. O Vander, quando iniciou contra o Confiança, ele não foi bem. Então, eu acho que há um equilíbrio. Qualquer um dos dois que vocês escolherem aí, eu acho que inclusive tá nivelado por baixo. Eu vou de Vander pelas partidas em que ele entrou no segundo tempo. O Eric Varão, ele vem sendo muito criticado aí pela torcida do CRB. Por enquanto, só o Matheus Albino ganhou, mas muito porque se há hoje como time, coletivamente, ele tá mais pronto do que o Clube de Regatas Brasil também tem esse ponto, tá? Brian ou GG? Eu acho que o GG, ele tem mais recurso, mas acho que o Brian vem de um momento melhor. Mas eu acho que entre as duas peças, os dois jogadores, eu acho que se espera mais do GG
do que talvez se espere do Bryan. E eu falo no geral, tá? Crônica esportiva, né? No geral, não desmerecendo o Bryan, que eu acho sim um ótimo jogador e muito importante nesse time do Igor Magalhães e que vem evoluindo muito. Mas aqui, comparando jogador por jogador, eu acho que o GG ele dá um salto na frente, por mais que o Bryan ele esteja, né, nesse momento de subida. David da Hora ou Álvaro? David da Hora fez um bom jogo contra o CSE, mas contra o Vitória ele praticamente sumiu. Contra o Asa, tiveram muitas ressalvas aí ao nome dele. Ele não é uma unanimidade aí no Clube de Regatas Brasil. Eu vou colocar Álvaro pelo que apresentou até aqui nos minutos que jogou. Que a minha escolha aqui, sem clubismo nenhum, acaba sendo nesses jogadores que tiveram mais tempo de preparação e tiveram mais tempo de se condicionar, e é totalmente normal virem num momento diferente, mais prontos, né? Mas obviamente que clássico acaba igualando essas duas coisas. Na frente, Léo Pereira ou Guilherme Cachoeira? O Guilherme Cachoeira tá jogando uma barbaridade, tá? Mas eu acho que o Léo Pereira é um jogador que, comparando jogador por jogador, eu acho que o Léo Pereira tá numa prateleira acima, né? Um jogador de Série B, eu acho que ele atuaria em muitos times aí da segunda divisão. Isso não é nenhum demérito para o Cachoeira não, tá? Ele é um dos pontos altos aí desse time do CSA, mas o CRB vem com investimentos em algumas posições muito maior. Eu acho que o Léo Pereira é um desses casos. Então, aqui eu iria de Léo Pereira. No ataque, Igor Bahia ou Anselmo Ramon. E eu amo demais o futebol do Igor Bahia. Mas eu acho que o Anselmo Ramon fora da área ele lhe dá mais recurso. Eu iria aí no ataque de Anselmo Ramon, mas é uma briga muito boa, tá? Aqui eu tô sendo um pouco mais sucinto para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu acredito que se eu tivesse aqui numa bancada com muita gente, eu tenho certeza que daria jogo sim. Então eu acho que ficou a minha seleção, ficou Matheus Albino, Cedric, Wanderson, Betão e Enzo, Nicola, Vander e GG, Álvaro, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico Paulo, Igor Magalhães ou Humberto Louser? Hoje, Igor Magalhães tem um elenco na mão e tá mais tempo trabalhando do que o Humberto Louser, então eu acabo tendo essa escolha agora para Humberto Louser. Minha seleção ficou um pouco diferente, por exemplo, da CBN, né? Eu não lembro mais ou menos como é que ficou, mas lá eu acho que ficou 7-5 para o CRB, eu acho que ficou alguma coisa assim. Mas percebam que independente, eu acho que dessa vez tem um clássico em que as duas equipes chegam mais equilibradas do que foi, por exemplo, no ano passado. Mesmo o CSA tendo iniciado antes, mas vinha de um momento muito ruim e de uma troca de técnico, né, recente. Então, era um CSA que, além de estar no início de trabalho, era um CSA que vinha numa pressão absurda, diferente desse ano, que eu acho que o CSA vem... Acho não, tenho certeza que o CSA vem numa boa fase, né, vem vencendo jogos. Por mais que tenhamos aqui alguma crítica, algumas situações de jogo, algumas peças, mas no geral o CSA vem com uma cara diferente que equilibra mais o clássico, diferente do que foi em anos anteriores. Mas me diz você, o que é que você acha, né, desse X1? Você acha que existe realmente o equilíbrio? O que é que você mudaria, né? E eu tenho certeza que vai ter alguns pontos aí que a galera vai mudar. E aqui, só uma curiosidade, tá? O último gol, né, azulino, quando o CSA venceu, né, a última partida que o CSA venceu o CRB, foi do Cedric. Quem sabe, né, o Cedric não repete aí a dose e não marca aí o gol da vitória. Esperamos que amanhã seja um bom jogo, um clássico sem nenhum tipo de problema. Estamos torcendo aí para uma vitória do Centro Esportivo Alagoano. Mas deixa aqui embaixo a sua opinião, que é sempre muito importante. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é sempre muito importante. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.